Já de volta com o CBN Jornal da Manhã, trago para você uma informação relativa à quantidade de veículos que nós temos aqui em Manaus. Em 31 de março de 2025, a frota total de Manaus alcançou 999.883 veículos registrados. Faltam, portanto, 117, pelo menos até o dia 31 de março, para a gente chegar na marca de 1 milhão de veículos em Manaus. Lembrando, são números de veículos registrados, né? Tem aí quem circule sem ser registrado, né? A média aí desses 3 primeiros meses, né, é equivalente a 3.862 veículos novos a cada mês, nesses 3 primeiros anos de Manaus. E só para você ter uma ideia dessa evolução da quantidade de veículos, a gente tem aqui alguns dados do IBGE, inclusive, desde 1950 até 2024, trazendo aí essa evolução, né? Lá em 1950, por exemplo, uma frota de 2.500 veículos, a gente está falando de 55,8 habitantes por veículo, né? Eram, claro, uma quantidade de população muito baixa também, né? 139.620. Hoje nós temos, em 2025, uma população de 2.279.686 pessoas, esses quase 1 milhão de veículos registrados, e a gente está falando de 2,3 habitantes por veículo. Olha a diferença, né? 55,8 lá em 1950, 55,8 habitantes por veículo, agora 2,3. Ah, mas Patrick está pegando de 1950, faz muito tempo. Tudo bem, vamos voltar então para 2000. Um dia desse, né? 25 anos atrás, um tempo desse. A gente tinha em 2000 8,3 habitantes por veículo, né? Uma frota de 169.761 veículos. Hoje quase 1 milhão, 2,3. Então, para você ver como cada vez mais a gente está acelerando esse processo de acrescentar veículos na cidade, né? As pessoas comprando mais seu automóvel particular, largando um pouco não, muito, né? O transporte público por conta de diversos problemas. E é nesse tema que a gente volta a conversar com o Manuel Paiva para trazer essa análise. Cada vez mais pessoas, Manuel Paiva, utilizando de veículos pessoais, saindo do transporte público. Isso corrobora com o aumento no número de acidentes, por exemplo, pela cidade, cada vez mais ocorrências, já que o número de veículos só aumenta? Não tenha dúvida, Patrick, essa sua análise é perfeita, né? Levando-se em consideração que essa aceleração da saída do transporte coletivo para o transporte individual se deu a partir da pandemia. A pandemia isolou as pessoas, a pandemia restringiu a utilização das pessoas no transporte coletivo e elas acharam melhor, efetivamente, quando foi amenizando a questão daquele época crítica, elas voltaram para o transporte individual, né? Eu acho que o principal motivo foi a mudança de comportamento, a mudança exatamente do conforto, da visão das pessoas de se proteger. E, evidentemente, isso faz com que a frota de veículos ela está aumentando numa proporção muito maior da capacidade que as prefeituras de nossas cidades do Brasil têm de investir na melhoria do sistema viário, para comportar tanto veículo. Aí nós temos problema, Patrick, problemas de estacionamento. Hoje você vai em qualquer restaurante, em qualquer casa de show, em qualquer evento, o grande problema é como estacionar. Como eu deixar o carro? Como eu vou chegar até lá? Como eu vou sair até lá? Né? Porque todo mundo vai ao mesmo tempo de carro, todo mundo não tem lugar para estacionar. Aí esse grande conflito aumenta também na circulação de veículos. Patrick, essa lista aí que o Detran divulgou, né, de quase 1 milhão de veículos registrados, nos dá um número também que é preocupante. Se nós somarmos o número de automóveis com o número de motocicletas, esses dois tipos de modais, eles representam 93% da frota registrada e da frota que circula em Manaus. Isso é do transporte individual. Do transporte coletivo, os ônibus têm 2% dessa frota registrada, para transportar uma capacidade da população superior a 50%.
Esses 93% dessa frota do transporte individual, eles transportam 40% da população que mora em Manaus. Ou seja, tem uma distorção onde aí aumenta o estresse, aumenta o engarrafamento, aumenta a impaciência das pessoas, aumenta exatamente a ansiedade que as pessoas têm de ultrapassar, de não respeitar a sinalização, de andar de qualquer jeito, fazer manobra perigosa. E dentro, para concluir, Patrick, quem sofre mais disso é o mais vulnerável. A principal vítima ainda continua, mesmo a despeito de que ele foi o campeão de morte em 2024, nos 3 primeiros meses também, o motociclista ainda é a principal vítima do trânsito de Manaus. Segundo lugar, vem o pedestre, como o segundo grupo de pessoas que mais se machucou, mais morreu, mais foi internado, mais foi para os UTIs dos hospitais públicos da cidade. Ou seja, a cidade, hoje, é uma cidade para automóveis e que gera estresse em todo mundo. Esse é o resultado desse estado da política de que nós, daqui a 2 anos, nós teremos não só 34% de motos, nós teremos mais de 50% de motos, compondo a nossa frota que roda em Manaus e região metropolitana. Manuel, para a gente finalizar aqui o nosso comentário de hoje, eu não vou conseguir, infelizmente, trazer a participação de muitos dos ouvintes, vou trazer de alguns aqui, tá, gente? Começar aqui com o Newton Castro Monteiro, mandando um bom dia para a gente, dizendo que quanto à troca das pessoas, né, trocarem o transporte coletivo, é a falta de qualidade, demora nos pontos de ônibus, falta de cobertura dos bairros, Manaus é uma grande metrópole, etc. É por aí mesmo, Newton, exatamente. Temos aqui também a participação e a pergunta, a única que a gente vai conseguir fazer hoje, Manuel, professor Anderson Silva, perguntando o seguinte: Manuel, bom dia, você acha que logo Manaus terá que adotar o rodízio de placas? Não, isso é uma solução que joga para debaixo do tapete. Rodízio de placa não é solução. Rodízio de placa é adiar. É como você fazer um viaduto numa interseção. Você apenas transfere para outra interseção um problema de trânsito. Nós temos que tomar medidas estruturais, porque nós já estamos há muito tempo, e o Patrick foi muito claro, ele começou a contar, dar uma estatística que se tem desde 1950, 70, 1980, ano 2000, de 2000 para cá, o quanto tem crescido, e a cidade ela precisa se estruturar para transportar. Nós sabemos o seguinte, o rodízio é um jeitinho brasileiro que se tem para adiar problemas. O jeitinho brasileiro, porque não é por transporte individual que nós vamos transportar a massa de pessoas que moram na periferia, a massa de pessoas, de trabalhadores, de pessoas que moram em locais inóspitos, com bastante dificuldade de se deslocar. Nós temos que investir em transporte público. A chave é essa, o chavão é esse, o objetivo é esse. Manuel, te agradeço pela participação de hoje. Ouvintes, vocês que estão mandando ainda mensagens e perguntas, hoje infelizmente não podemos registrar, mas tem algumas aqui bem interessantes que já foram faladas em outras situações, a gente pode trazer na semana que vem, viu, Manuel? Tem gente perguntando aqui sobre melhoramento de modal, aí gente citando metrô, gente citando trem, por exemplo, monotrilhos. Acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso na semana que vem. Maravilha. Manuel, grande abraço. Um forte abraço. Bom dia a todos. Daqui a pouco